O que sobra de você quando você cuida mais do outro do que de si mesma? Olá! Olá, eu sou a Adreísa. E eu sou a Daniele. E esse aqui é mais um episódio das Terapeutas De quinta! De quinta categoria. Não! Não? De quinta-feira! De quinta-feira. Nós somos terapeutas? Não! Somos terapeutizadas? Às vezes! Um pouquinho. Esse aqui é um episódio como se fosse uma conversa numa mesa de bar, tomando uma cerveja ou um café com uma amiga, falando sobre a vida. Não é terapia, mas é terapêutico. E o programa de hoje é assim. E aí, o que sobra de você quando você cuida mais do outro do que de si mesma? E aí, Andresa, o que sobra? Não sobra nada. Sobra migalha, farela, poeira, assim, ó. Gente, a gente precisa parar de cuidar mais das pessoas do que da gente. Porque quando a gente faz isso, depois a gente se perde, a gente fica assim, nossa, mas quem eu sou? A gente cuida tanto das outras pessoas que a gente esquece até mesmo a nossa identidade, a gente esquece o que a gente gosta, a gente esquece que a gente também precisa de autocuidado, né? A gente precisa de cuidados pra gente viver, pra gente ser, pra gente existir. E muitas vezes, e aí eu vou trazer aqui já logo de cara, um apontamento que é, nós enquanto mulheres, ainda por todo esse padrão, né, que é esperado de nós, por esse paradigma assim, social que é esperado das mulheres, a gente acaba sendo mais cuidadoras, ou esperam que sejamos mais cuidadoras, e a gente vai cuidando tanto do outro, das outras relações, que se essa relação acaba, não sobra nada da gente. A gente mal sabe quem a gente é de tanto que a gente cuidou. Tá vendo? É isso que acontece, a gente grita depois. Desculpa. Não, vai, tá ótimo. Acho que é melhor a gente transporte. Então, já trazendo esse apontamento também, de um ponto de vista do papel, da função que esperam que as mulheres operem dentro de uma sociedade, nós enquanto mulheres, né, é esperado de nós que sejamos muito mais cuidadoras, que a gente cuide da casa, que a gente cuide do outro, dos filhos, do marido, enfim, que a gente cuide de tudo, né? E às vezes mal sobra tempo pra gente cuidar da gente mesma. E se essa relação acaba? Quem que a gente é? O que sobra da gente? Será que a gente consegue catar assim os cacos e se recompor? Será que depois que uma relação dessa acaba, será que a gente consegue aprender a cuidar da gente mesma? Ou será que a gente cuida tanto tempo das outras pessoas que a gente até perde a mão, perde o jeito de se autocuidar? Eu acho que o importante é a gente entender, não é que a gente não tenha, não é que a gente não tenha que cuidar do outro, né? A gente tem que cuidar das nossas relações, das pessoas a quais a gente ama. Eu acho que o ponto é entender o equilíbrio de não ir para o demais. Tem situações que de fato exigem que você abra mão um pouco de si para cuidar do outro, é fato. Então, principalmente no caso de doenças, não é sobre isso, mas é sobre os cuidados que a gente faz a mais. Tem um livro da amorosidade que fala sobre a bondade neurótica. Às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ser essa bondosa neurótica de cuidar sempre do outro, para estar ali naquele lugar. Porque uma coisa é a sociedade cobrar da gente como mulher, nesse recorte, de mulher sempre ter que servir. E outra coisa é a gente sempre servir ao outro, cuidar do outro, para que o outro precise da gente, para que assim a gente se sinta amada. Porque não é cuidando do outro que a gente vai ser amada. Cuidar do outro não é garantia de amor, né? E de reciprocidade de tais sentimentos. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de quando a gente pega um voo, né? Vai fazer uma viagem de avião. E que os comissários, as comissárias ali começam a explicar todos os procedimentos de segurança da aeronave. E uma coisa que tem, né, assim, que é uma regra, né, em todos os voos,
é que, em caso de acidente, né, as máscaras elas vão cair e que a gente precisa primeiro colocar a máscara na gente mesma para depois colocar, por exemplo, numa criança, num idoso, enfim, mas a gente precisa colocar primeiro essa máscara na gente, porque senão morre todo mundo, né? E mais que isso, assim, eu acho que a gente vai contra o princípio, que é o instinto de sobrevivência. Quando você abre mão do seu instinto de sobrevivência, nesse caso de máscara, você coloca primeiro no outro e depois de si, algo não tá certo. Então, você precisa primeiro no instinto de sobrevivência, você primeiro. Isso não quer dizer, e aí eu não sei, mas muitas vezes quando alguém me diz algo, tem uma tendência a ir pro extremo. Isso não quer dizer que você vai matar o outro, mas é não ter essa culpa, que também é um pouco do recorte brasileiro, que é chamada culpa cristã, né? Que a gente foi condicionado como sociedade, principalmente como mulher, para ter culpa de se a gente pensar na gente, porque aí quando a gente começa a pensar muito na gente, já fala, nossa, tá arrogante. Quando a gente começa a dizer não, não vou fazer isso, nossa, tá se sentindo. Principalmente, aí a gente vai para vários recortes, né, sociais, camadas, exato. Né? Quanto mais camadas profundas, principalmente de um tipo físico, de um tom de pele, quanto mais isso vai acontecendo e você sai desse lugar de servir o outro, né, abrindo mão de si, dos seus gostos, isso numa relação amorosa também, quando você vai lidando, vai abrindo mão das coisas que você quer fazer por conta do outro, né, e justamente pensando nessa troca, mesmo que às vezes não é dita, porque várias vezes, às vezes você vai e faz uma coisa pra um cara, né, um namoradinho, e aí... Namoradinho, minha mãe chamava de namoradinho. Namoradinho, você tá numa relação, que nem precisa ser tão profunda no casamento, num relacionamento, e aí a pessoa, você fala, mas eu fiz tal coisa por você, e a pessoa fala, mas eu não te pedi nada. E aí, ó, fica com esse tapão na cara. Gente, vocês cuidam mais de si mesmas ou cuidam mais das outras pessoas? E caso vocês cuidem mais das outras pessoas, o que sobra de vocês, depois que vocês cuidam mais das outras pessoas do que de vocês mesmas, do que de vocês mesmos, né? A gente precisa lembrar um pouquinho da gente, e a gente vai se anulando nas relações, não só nas relações amorosas, nas relações familiares, às vezes nas relações profissionais também, o quanto a gente também deixa de cuidar, por exemplo, da nossa saúde emocional no trabalho. Quantas pessoas hoje em dia aí com burnout e várias outras questões, né? Então, é muito delicado, porque a gente sabe que a gente precisa do trabalho, ou é muito delicado dentro de uma relação, porque a gente ama aquela pessoa, a gente gosta daquela pessoa, ou numa relação também familiar. Então, a gente sabe que tem muitas coisas aí, é um emaranhado de sentimentos, de motivos, né? Mas, será que sobra alguma coisa da gente quando a gente passa a cuidar mais das outras pessoas do que da gente mesmo? E sabe uma coisa que me veio? Vamos por uma situação hipotética. Por exemplo, você cuida da pessoa, abre mão de si, cuida da pessoa por N motivos. E aí você tá numa relação e aí de uma amizade, vamos supor. E a pessoa fala, mas eu já te agradeci. O que sobra quando você se dedicou a mais e vem ou um agradecimento ou vem um abandono? Que a pessoa pode virar pra você e falar assim, eu nunca te pedi nada. Ou então ela pode virar pra você e falar assim, tá bom, obrigada. Ou senão ela pode falar pra você, você não fez mais do que a sua obrigação, porque ainda tem essa terceira mas assim, e quando vem vamos pensar pelo lado positivo, a pessoa reconheceu, te deu o crédito, e aí? O que sobra depois disso? Né? Porque o agradecimento, você quer que a pessoa também, que isso eu não gosto. Quando parece que gratidão não é dívida eterna. Então assim, você não tem que ser grato com uma pessoa o resto da vida, não é uma obrigação. Você pode até ser, né? Você pode lembrar. Agora, reverenciar o tempo inteiro, ser grato o tempo inteiro como se fosse uma dívida eterna, gratidão não é dívida eterna. Então, por mais que uma pessoa tenha feito muito por uma pessoa, a outra agradeceu, ela não tem que te celebrar o tempo inteiro. E nem você tem que se sentir, ou sentir que a pessoa te deve essa celebração o tempo inteiro. Eu acho. Você tá falando sério?
Ih, rapaz. Putz, cara. De vocês, o que vocês acham? Vocês cuidam mais dos outros, das outras, do que de si mesmas? Ou vocês acham que vocês estão em equilíbrio? Vocês cuidam de si e também cuidam das outras pessoas? Ou aprendeu com isso, né? Você já foi abandonado, já sentiu a gratidão, você cobra essa gratidão. Então, você cobra a gratidão também de alguém que você ajudou muito. E aí? Né? Deixe seus comentários, curta, comenta, compartilha. Diz aí o que você achou. A gente vai adorar conversar com vocês. E até o próximo vídeo. Até, tchau!